Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de textos, que muita gente pensa que é um assunto fácil, mas, na minha visão como professora, é um dos assuntos mais difíceis da prova, porque quando você interpreta algo que você está estudando em casa, é você e o texto, é aquilo que você entendeu do texto. Mas quando você está interpretando numa prova, é você, o texto e como a banca interpretou o texto para elaborar aquela questão. Então a gente vai ver várias coisas a respeito disso e eu vou apresentar os slides para vocês da seguinte forma: em alguns momentos eu vou aparecer no cantinho da tela, em outros momentos eu vou ficar só com a tela cheia para que não atrapalhe aí a visão de vocês do nosso material, tá? Então vamos lá, começando aqui. Interpretação de textos. Qual a diferença entre compreender e interpretar um texto? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Interpretar um texto vai além daquilo que está ali, mistura o nosso conhecimento de mundo com aquilo que está no texto. Já compreender um texto é decodificar a língua portuguesa, é entender as mensagens que estão ali de forma explícita no texto. Então vamos ler aqui. Compreensão é o mesmo que captar as informações contidas no texto de forma superficial, né, aquilo que está ali, como se diz, embaixo do nosso nariz. Os comandos que mais são usados na compreensão de textos começam assim: de acordo com o texto, segundo o autor do texto, a ideia principal do texto. Essas informações são informações que a gente consegue obter apenas voltando ao texto e lendo ali. Por exemplo, quando eu tenho um textinho bobo de criança, só para você entender melhor isso. Imagine que tem um textinho assim: a casa de Maria é amarela e em frente à casa dela tem, ó, rimou sem eu querer, tem duas palmeiras altas. Ponto. Qual é a cor da casa de Maria? Basta você olhar, né, voltar no texto que está lá bem claro. A casa de Maria é amarela. Tá? Então, compreensão é decodificar a língua e entender aquilo que está ali de forma clara. Já interpretar vai além do texto, exige um raciocínio e conhecimento prévio. Ou seja, você vai misturar o que você está lendo com o seu conhecimento de mundo. E eu costumo falar para que não os alunos, na hora da prova, não leiam primeiro o texto. Leiam a questão, o enunciado dela. Por quê? Quando você lê o texto uma vez, você até pode estar prestando bastante atenção, mas se você não ler com cuidado e ter que ler e tiver que ler outra vez, o que vai acontecer? Você começa a misturar na sua cabeça o que está ali no texto, aí você lembra de uma situação que você já viu com aquele texto ali e começa a misturar tudo. Na terceira vez o seu cérebro embola tudo. E isso em questão de prova, porque você vai ter que responder o que a banca quer te perguntar e não apenas fazer um resumo você sozinho, né? Como é o caso de quando a gente está estudando em casa sozinho. E na interpretação de texto, os comandos, os principais são: infere-se no texto, deduz-se no texto, conclui-se do texto, depreende-se, né? Foi ali errado a digitação, depreende-se no texto. E essas não são as únicas, tá, gente? Essas são as que mais aparecem na banca de vocês. Então, preste atenção nisso, que em uma você vai ter um pouco mais de facilidade e na outra um pouco mais de aprofundamento. Não esqueça de ler todo o parágrafo para entender direitinho o que a ideia está querendo passar para que você responda com certeza a sua questão. Eu vou dar dicas básicas aqui e eu quero que você preste bastante atenção nas coisas que eu vou falar. Primeiramente, leia as questões antes do texto para saber o que observar durante a leitura. Quando você vai direto para o texto, você não sabe o que a banca quer te perguntar. Então, quando você lê primeiro a questão, você já sabe, já vai ao texto com o olhar de quem sabe o que vai procurar. É a mesma coisa de você abrir a geladeira sem saber o que você vai procurar. Você vai ver que está ali, tem um monte de coisas na geladeira, mas não sabe o que quer, né? Quando você lê a questão, é a mesma coisa que você falar assim: eu quero um iogurte de morango. Você sabe que tem lá na geladeira, você vai abrir e vai direto nele e vai pegar.
tá? Então isso facilita muito na hora da prova. Essas comparações que eu faço são comparações simples para que os alunos entendam de forma bem clara mesmo. 2. Se necessário, leia o texto mais de uma vez para compreender a ideia geral. E aqui entra, né, a questão de quando você não compreende na primeira leitura, você tenta ler novamente, né, leia novamente e faça o que eu falei há um tempinho atrás aqui. Leia todo o parágrafo, porque a maioria das ideias do texto, elas são ligadas, elas não são informações soltas. Na verdade, todas as ideias, né, do texto, todas as frases, elas são frases que têm de estar obedecendo uma sequência lógica dentro do texto. Então, muitas vezes você lê aquele trechinho ali e não entende, então leia todo o parágrafo, ou às vezes até 2 parágrafos, se eles tiverem uma ligação direta, para que você possa compreender de verdade e não perder a questão. Número 3, compare cada alternativa com o texto e não com a sua opinião. Cuidado com isso, porque eu vejo muitos alunos errarem na hora de responder questões, de misturarem o que sabem com o que está realmente no texto. Na hora da prova, gente, você, vamos dizer assim, você tem que guardar a sua opinião e responder apenas o que está ali naquele texto, aquilo que pode ser embasado a partir da leitura do texto. E muitas vezes acontece de nós lermos textos que a gente não concorda. Eu já passei muito por isso em sala de aula mesmo, de ter um texto no livro que, naquele contexto ali, tinha um aluno na sala que ele se encaixava naquele contexto do livro e era uma questão de preconceito. Então eu me senti muito desconfortável e o que eu fiz? Eu pulei esse texto, mas ali eu tinha como fazer isso. Mas na hora da prova a gente não tem como fazer. Então, infelizmente, naquele momento ali, você vai marcar o que está no texto e aí depois que você passar, você faz um artigo criticando aquele texto e tá tudo bem. Próxima dica aí. Desconfie de palavras absolutas, como sempre, nunca, todos, garante, somente, tá? Porque a maioria das questões que levam para esse lado, elas estão erradas. Você só deve marcar o sempre, o nunca, quando você tiver certeza daquilo que você está aplicando ali, tá? Quando você não tiver tanta certeza, leia mais uma vez, confirma, tá? Para que você não perca a sua questão. O objetivo de fazer uma prova é ganhar as questões. Número 5, evite alternativas que reduzam, restringam. Falei restringam porque mas não é o que está escrito ali. Então, evite alternativas que reduzam, extrapolem ou contradigam o texto. O que acontece? Às vezes você lê uma questão e vai para as alternativas e tem uma que está mais ou menos certa, outras está totalmente certa, algumas são uma viagem assim total, outras contrariam o texto às vezes com uma única palavrinha, como a gente vai ver logo à frente, quando eu explicar melhor o que é redução, extrapolação e contradição. Tá? Então leia sem pressa, com bastante calma, todas as alternativas, todas as palavras que tem nas alternativas, para que você não erre por uma questãozinha, por uma palavrinha só. Porque as bancas gostam muito de fazer isso. Trocar uma palavra para contar aí com a desatenção do aluno, porque na verdade, gente, as bancas não querem que você passe. As bancas querem que você perca para que você faça mais concursos e, né, o resultado vocês já sabem, é mais dinheiro que rola e tal. Enfim, eu não estou aqui para criticar o trabalho das bancas, mas o objetivo delas, com certeza, é que você não passe. Outra coisa importante, observe o contexto em que as palavras aparecem. Muitas palavras na língua portuguesa, elas mudam de sentido quando são tiradas daquele contexto onde elas estão. Por exemplo, se eu falar para você a palavra manga, você não consegue me dizer com certeza se trata de uma... Deixa eu colocar ela aparecendo aqui. Você não sabe dizer com certeza se trata da fruta ou a peça de roupa, a peça da roupa, né? Uma parte da roupa que se chama manga. E assim tem muitas outras palavras na língua portuguesa
que mudam de significado a partir do seu contexto. E bancas como a de vocês, elas gostam de saber se o aluno sabe o que é sinônimo, o que é antônimo, se o aluno sabe contextualizar as coisas, as palavras mesmo em si, tá? É todo um teste para saber a sua aptidão para exercer aquele cargo, tá? Então é tudo meticulosamente arranjado para que você, para selecionar apenas os melhores candidatos. Agora vamos falar um pouquinho sobre extrapolação de ideias. Não, mas tinha mais um aqui. São 9 que eu coloquei. Ah, aqui, viu? Atenção aos conectivos. Conectivos são as conjunções. São palavras que ligam orações e são os conectivos que estabelecem a relação de sentido. Por exemplo, de um parágrafo para o outro, o conectivo tem que estar de forma correta para que haja uma sequência lógica. Você não pode, por exemplo, começar uma redação, um texto, escrevendo um conectivo que encerra o texto. Isso não fica adequado. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas, ouço muitas pessoas falando a palavra então de forma desajustada. Porque tem gente que começa falando assim, então é conclusivo, então pode ser concessivo. Então a gente tem que ter cuidado, porque como eu estou falando aqui, eu estou concluindo, eu estou dizendo que ela está sendo usada de forma desordenada, então isso gera consequências que na gramática estão erradas. Nunca você vai começar a sua fala dizendo então. Você pode fazer uma conexão do que você está falando com a palavra então, mas iniciar o que você vai falar, né? E isso aí está acontecendo demais. Então, preste atenção aos conectivos, tá? Porque eles orientam o sentido do texto. Dica número 8. Prefira sempre a alternativa mais fiel ao texto, mesmo que pareça simples. Você precisa entender uma coisa. As provas de qualquer banco, tá? Algumas mais do que as outras, mas elas têm ali nas suas alternativas, elas usam em algumas delas uma coisa que eu chamo de hierarquia entre as alternativas. E como que isso acontece? Algumas questões têm uma alternativa que está totalmente certa e adequada com o texto. Essa é fiel ao texto e não deixa margem nenhuma para dúvida. E tem uma outra que deixa uma margem para dúvida, uma ambiguidade. Então presta muita atenção a isso. Confira se você está respondendo da forma mais correta para o texto, porque tem alternativas que estão certas, mas não são a resposta adequada para a questão, tá? Presta muita atenção nisso. E a última dica desse bloco aqui é para você praticar muito mesmo, porque interpretação de textos é prática. Você conhece algumas técnicas, como eu estou falando aqui para você, algumas dicas que vão te ajudar a interpretar melhor. Mas no fundo, a prática é que vai te levar à perfeição, como diz aí o ditado, né? A prática leva à perfeição e isso é a mais pura verdade. Quando você começa a dirigir, por exemplo, você fica preocupado ali e pensando, eu nunca vou conseguir. Eu mesmo pensei muito isso. Eu não vou conseguir falar com alguém e dirigir ao mesmo tempo. Só que conforme você vai praticando, você consegue assoviar, você consegue falar, você consegue ouvir música, cantar junto. E a mesma coisa acontece com textos. Vai praticando, começa com textos pequenos, depois vai resolvendo textos mais complexos. Se você não encontrar muitos textos da sua banca, apesar que essa banca tem bastante texto, tem bastante prova na internet, se você não encontrar muitas, você procure bancas similares, procure texto, leia tudo que tiver na sua frente e vai praticando aí bastante interpretação, tá? Com certeza você vai ficar fera nisso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre extrapolação, redução e contradição. Extrapolação de ideias é imaginar informações que não estão no texto. Isso acontece muito também na situação da redação, como a gente vai falar sobre isso. Em redação, se o aluno extrapolar o tema, ele leva nota 0. Ele não pode imaginar coisas que não tem nada a ver com aquele textinho proposto, com a ideia com a proposta da redação. Tá? E no texto é a mesma coisa. Quer ver um exemplo aqui? Alice, deixa eu botar meu aqui para cima.
Alice não gosta de comer frutas. Alice não gosta de comer laranja. De acordo com o texto, é possível afirmar que Alice não gosta de comer frutas. Se marcar essa alternativa, você comete o erro de extrapolação de ideias, já que o texto apenas fala que Alice não gosta de laranja, mas não cita outras frutas. Tá? Então, muito cuidado com a extrapolação. Não viaja no texto. Sempre que você for responder, confira se está realmente adequado ali ao texto. Próximo aqui. Redução. Aparece quando o comando do texto diz a ideia principal do texto. Vamos entender melhor. Limita a compreensão a apenas um aspecto, ignorando o contexto geral. É quando você tem uma alternativa que está meio certa. Você lê o início, ela está certa, mas no final está errada. Ou você lê, está tudo certinho, chega no meio, ela tem um erro. Ou ainda, o erro está no final. E isso pega muito aluno apressadinho, que está preocupado com o tempo da redação, ele vai correndo e extrapola, né? Extrapola não, e reduz a informação, lê só uma parte e já sai marcando. Então, muito cuidado com isso. Geralmente, questões assim, tem como redução a letra A, a letra B, para você marcar logo e sair correndo, mas você não vai fazer isso, certo? Então, olha o exemplo aqui. Texto. A leitura contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual. Exemplo aí de redução. A leitura contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico. Erro. O texto também fala em autonomia intelectual que foi omitida. Esse é um exemplo simples, tá? Mas existem exemplos muito mais complexos e é só você prestar atenção, tá? Porque quando você lê a primeira e vê que está faltando alguma coisa, continua lendo, que você com certeza vai encontrar uma que seja mais completa e mais adequada. Essa de próxima agora, que é de contradição, peraí, eu passei demais aqui. Onde que tá? Extrapolação. Peraí. Acho que eu acabei pulando ali. Mas a contradição é basicamente você contradizer o texto. Às vezes você vai... tem uma questão lá dizendo assim, as políticas públicas não englobam interesse local. Sei lá, uma frase qualquer. Aí na alternativa coloca assim, as políticas públicas englobam o interesse local. Pecou, errou, porque não leu só o nãozinho. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com a contradição. Acontece muito também, uma forma de contradição, quando a questão pede para você marcar, coloca tudo certinho lá no enunciado e no final coloca assim, exceto. Aí você vai e contradiz e responde a correta. Então, muito cuidado com isso, tá? Outro ponto agora muito importante deixa eu voltar para a tela aqui. Aqui, encontrei o cantinho para mim. Identificar a estrutura do texto. Texto narrativo possui essas características estruturais aqui. Introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão. A gente vai ver mais à frente outros exemplos, outra explicação a respeito desse tipo de texto. Mas por hora guarde que o texto narrativo ele vai ter personagens, ele vai sempre dizer quando aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu. Vai haver a sequência cronológica, né? Como eu disse, quando aconteceu. Mas a estrutura básica é essa aí. A introdução começa a falar sobre a ideia, o que se quer contar, desenvolve isso, tem o ápice da situação e depois a conclusão de tudo. O texto expositivo é uma dissertação, tá? Tem dissertação expositiva e dissertação argumentativa. A dissertação expositiva, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente nos textos expositivos há a exposição de um fato, sem opinião do autor, sem que o autor tente convencer o autor de nada, o leitor de nada. Ele apenas expõe. Uma reportagem, por exemplo, desde que não haja o crivo do jornalista, é um texto expositivo. Ali você vai encontrar dados estatísticos, só não vai encontrar argumentos, como é o caso do texto argumentativo, né? É o texto da redação. Nele você vai ter
introdução, argumentos, contra-argumentos e a conclusão, certo? Então, esse tipo de texto expositivo e argumentativo, a diferença crucial entre eles é que não há nenhum traço de argumentação, tentar convencer você de que a opinião dele é a mais correta, tá? Texto descritivo possui introdução, descrições, conclusão. Como assim descrições? Quando você vai pedir para alguém comprar um objeto para você, o que você vai fazer? Vamos supor que você vai ligar para essa pessoa ou vai passar uma mensagem, você vai ter que caracterizar o que você quer comprar, seja um objeto, seja qualquer coisa que você vai pedir para alguém comprar. Ou se você vai pedir para alguém procurar uma outra pessoa, você vai falar as características dessa pessoa, você vai precisar de adjetivações. Mas lembre-se que um texto descritivo, ele vai ter várias adjetivações, mas ele vai falar sempre de uma cena, de uma coisa estática, tá? Sempre de uma coisa que está parada. Por que eu falo isso? Porque muita gente confunde a narração com a descrição em alguns pontos. O texto descritivo pode, por exemplo, descrever uma cena e não vai ter ali sequência cronológica, vai dizer apenas o que está estático, tá? Então, a gente vai relembrar isso já já, de forma mais sucinta. Mas guarde aí que a estrutura do texto tem a ver com as características que ele possui. E outra coisa importante, os textos eles não são puramente de um tipo ou puramente do outro. Há misturas entre eles. E o que a banca quer é que você entenda qual é aquele que predomina. E é por isso que você precisa saber as características de cada um, tá? Agora sim, eu vou falar de forma mais explicada, apesar de já ter falado. Gente, eu tenho essa coisa comigo de explicar nos mínimos detalhes, porque eu já sou, né, ainda aluna, eu faço pós-graduação, já estou na minha 12ª pós-graduação. Não quis fazer mestrado, mas pós-graduação eu gosto muito. Então, porque eu acho assim que especializa bastante e a minha ideia mesmo é trabalhar com concurso, né? Sempre foi, desde antes de terminar a faculdade eu já dava aula de português para concurso. Então, eu vou explicar de forma mais aprofundada. Texto narrativo, descritivo, injuntivo, que a gente não falou ainda, o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Esses tipos de texto são os que mais caem em provas de concurso. Tá? O objetivo aqui desse curso é preparar você não só para esse concurso, como para qualquer um outro que você for fazer. Tá? Acho que eu pausei aqui sem querer, mas vamos lá. Texto narrativo. Relato de um fato, real ou imaginário. Apresenta uma sequência cronológica de acontecimento. Predominam advérbios de tempo e lugar e prevalecem verbos no pretérito perfeito. Olha, se eu pudesse, eu ensinaria 3, 4 aulas só de verbos, porque eu vejo muita deficiência dos alunos de todos os níveis de escolaridade, muita deficiência em relação a verbos. E as bancas cobram isso. Hoje, as pessoas têm uma preguiça imensa de escrever, de conjugar corretamente, porque tem a facilidade do áudio na hora de mandar uma mensagem, tem o corretor. Então, as pessoas não se preocupam muito com isso. Mas, em relação a fazer provas, você bem sabe que é altamente necessário ter conhecimento de verbos, tá? Então, o verbo no pretérito perfeito é aquele verbo que aconteceu no passado, no mesmo momento ele acabou. Por exemplo, quando eu digo assim, ontem fui ao médico. Quando eu digo que ontem eu fui ao médico, significa que essa ação se passou ontem e acabou ontem mesmo. Fazendo uma comparação com o pretérito imperfeito, se eu dissesse assim, eu estudava na escola tal. Não foi uma ação que começou e acabou no mesmo momento. Ela teve uma certa duração no passado. Só para te lembrar sobre essa partezinha aí de aspectos verbais. Então, o pretérito perfeito é aquilo que eu fiz ontem. E quando você narra um fato, mesmo que esteja narrando algo ao vivo, a predominância dos verbos é que a ação já terminou quando você acabou de falar. Uma partida de futebol, por exemplo, você observa que o narrador fala, chutou a bola para fulano,
Cometeu a falta sempre no pretérito perfeito. Então, predominam os verbos no pretérito perfeito. Você tem que saber que o gênero narrativo, o tipo narrativo tem personagens, enredo, tem momento que aconteceu, né, a sequência cronológica, e tem aí a conclusão, né, o que terminou aquilo ali e o lugar que aconteceu. Texto descritivo focaliza um momento, não sequência. Faz um relato de um objeto, uma cena, pessoas, objetos. Predominam aí os adjetivos, né, que são aquelas palavras que dão qualidade ao substantivo. Texto injuntivo. Os textos injuntivos, eles contêm formas de pedir alguma coisa, exigir alguma coisa, né, uma ordem, um conselho. Na verdade, ele busca orientar o receptor, influenciar o comportamento do receptor. Pode conter instruções sobre procedimentos, né, ser aí instrucional, e aí predominam os verbos no imperativo ou no infinitivo. Pode conter regras e normas, texto normativo ou deontológico, e verbos no presente e no futuro, ou no futuro. Olha só, quando você tem um texto injuntivo, pensa numa receita de bolo. Na receita você vai dizer, ler assim: pegue isso, faça aquilo, reserve, coloque 3 ovos, vai te dando um passo a passo do que fazer para chegar àquela finalidade. Numa lei também, você vê ali que os verbos ou eles vão estar no imperativo ou no infinitivo também, tá? Então, textos que têm instruções de como fazer alguma coisa são textos injuntivos. Os textos dissertativos, eles se dividem em 2, expositivo e argumentativo. O dissertativo, ele apresenta a exposição de ideias a respeito de um tema. Essa é a definição de um texto dissertativo. Para ele ser expositivo, ele tem que dar a exposição de uma ideia usando conceitos, comparações, descrições, informações ou opiniões de terceiros. Os livros escolares, por exemplo, eles são expositivos, né? Você não vê ali opinião dos autores, né? Os textos argumentativos, exposição de um assunto com o uso de argumentos, expondo um ponto de vista, um juízo de valor do próprio autor. O texto expositivo, ele pode ter ali opinião de terceiros, mas não do autor, tá? Pode usar a primeira pessoa do plural ou a terceira do singular, mas geralmente, se for uma opinião, é de terceiros, não é do autor. Se for do autor, não é texto expositivo, ok? Agora, gêneros textuais. Há uma confusão muito grande que se faz entre gênero e tipo. Tipo tem a ver com a estrutura e gênero tem a ver com a finalidade do texto. Por exemplo, os textos jornalísticos, eles podem conter trechos narrativos, eles podem conter trechos descritivos, mas pertencem ao gênero jornalístico. Por exemplo, um editorial. Um editorial é um texto que tem argumentos, né, que tem um ponto de vista, uma opinião daquele veículo de informação. Tá? Então, ele é um tipo de texto dissertativo, mas pertence ao gênero jornalístico. E assim temos outros aqui, ó, notícia, reportagem, resenha, crônica. Os que eu mais vejo cair em concurso são a crônica, o artigo de opinião e o editorial, tá? Tirinhas também, cartoons, charge também cai muito. Por quê? Algumas provas que você vê ali, às vezes um cartoon sem palavras, só a imagem, para ver se você consegue compreender a linguagem não verbal, se você consegue entender a mensagem, né? Então tem muitas questões que podem ter tirinhas. Na banca de vocês eu não vejo muito não, mas pode acontecer. Gênero publicitário, que é a peça publicitária, a placa, propaganda institucional ou educacional. No gênero literário, a gente tem romances, novela, conto, crônica também aparece no gênero literário, tá? Canção, drama histórico. Não se preocupa que na prova não vai te perguntar, a não ser que você vá fazer para professor de português, porque aí sim pode ser bem específico. Na prova não vai te perguntar, por exemplo, qual a diferença da crônica que pertence ao gênero jornalístico e a crônica que pertence ao gênero literário. Isso não vai cair para você.
Tá? O que pode perguntar é a respeito de saber se você sabe identificar o gênero textual, tá? Então dá uma olhadinha nas características de uma crônica, nas características de um artigo de opinião. A gente já falou até aqui, né? Um artigo de opinião tem o quê? Opinião do autor, tá? Então dá uma olhadinha no que você tiver dúvida, dá mais uma consultada, faz um resuminho, tá? Para você estudar aí nas vésperas da prova. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, muito importante, que cai muito em concurso, que são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos linguísticos. Lembre-se sempre disso. A linguagem aqui é figurada, né? Como o próprio nome já diz, figuras de linguagem. Mas são recursos artísticos, recursos estilísticos, de que o autor se vale para transformar o seu texto mais expressivo. Tá? Ele pode querer expressar todas essas coisas aqui que a gente vai falar agora. E isso quem escolhe é quem? É o autor do texto. Ele que decide se o texto dele vai ser irônico, se o texto dele vai ter trecho de exagero, tá? Então são recursos estilísticos e pertencem à linguagem figurada. Vou falar primeiro aqui do eufemismo. O eufemismo, ele consiste em suavizar informações. Não confunda eufemismo com ironia, tá? Eufemismo é para suavizar mesmo. Por exemplo, dizer passou desta para melhor. Quando alguém, na verdade, morreu, faleceu. Dizer que alguém falou uma inverdade, para não chamar a pessoa de mentirosa, né? Disso, você está falando inverdades e tal. Outro exemplo também é quando você vai passar uma imagem para alguém que tem assim, que tem problema assim de nervos, né, que vai se impactar muito com aquela notícia, ou para uma criança. Você não vai chegar para uma criança e vai falar para ela assim, olha, sua avó morreu, né? Você não vai falar assim de cara, você vai suavizar, ó, a vovó virou uma estrelinha e, né, para que a criança não fique tão impactada. O contrário de eufemismo, que é suavizar a mensagem, é o disfemismo. Não vejo cair muito isso não, disfemismo não. Mas aqui é só para você saber que o disfemismo é usar uma forma grosseira de falar para aquela situação ali e não é uma coisa muito usada não, mas é só para você saber. Por exemplo, tirar a água do joelho. Eu acho isso, né, esquisitíssimo, mas é um disfemismo. E comer grama pela raiz quando diz que alguém pode morrer. Por exemplo, dizer assim, se você ficar bebendo demais, você vai comer grama pela raiz. Isso é disfemismo, tá? Porque é uma forma mais grosseira. Hipérbole. As mães são donas das hipérboles. Porque nós, mães, quando a gente fala com os nossos filhos, pela segunda vez a gente já diz assim, eu já te falei 1000 vezes para você arrumar o seu quarto. Mentira, você falou 2. Mas mãe fala que falou 1000 vezes, né? Já te falei 678 vezes para não colocar a camisa aí. Então, hipérbole é um exagero, tá? Por isso que eu digo que as mães são donas das hipérboles, que consiste em exagerar para enfatizar. Exemplo, eu me matei de tanto estudar. Você não se matou de tanto estudar, né? Você estudou muito. Já te falei 10.000 vezes para fazer alguma coisa. Ou eu já chorei um rio de lágrimas. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede, né? Então isso é uma forma de exagero. Então isso é uma hipérbole. Metonímia consiste em substituir uma palavra por outra com base numa relação lógica. Quando você pensar em metonímia, pense em substituição. Tá? Você vai substituir, por exemplo, o conteúdo pelo continente. Quando você diz assim, bebi um copo d'água. Você não bebeu o copo, assim espero, né? Porque o problema vai ser depois, mas enfim, você não bebeu o continente, você bebeu o conteúdo. Se você dissesse assim também, li Machado de Assis, você não colocou Machado na mesa e leu Machado, você leu uma obra de Machado de Assis, então você substituiu naquela frase o autor pela obra. Quando fala que alguém é um sem teto, não é só sem o teto, é sem a casa, né? Sem tudo que envolve uma casa. Então a metonímia tem essa substituição, ela substitui parte pelo todo, autor pela obra. Olha o exemplo aqui. Pedro pediu a mão de Maria em casamento. Não é para ninguém cortar a mão e entregar para Pedro. Pedro pediu a pessoa toda, né, em casamento. Isso se chama metonímia. Então lembre-se sempre substituir. Com relação lógica, tá?
Metáfora. A metáfora consiste em igualar os seres a partir de alguma semelhança. Vamos lá. A metáfora é uma comparação implícita. Na metáfora, o autor ele atribui àquela pessoa, àquele objeto, características sem o uso do conectivo, né? Características que ele atribui àquele ser ou aquele objeto. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, Ana é uma flor. O que eu quero dizer quando digo que Ana é uma flor? Depende da minha concepção de flor, né? Flor é uma pessoa, ela é uma pessoa delicada, uma pessoa meiga, uma pessoa agradável, tem várias coisas, mas sempre coisa boa, né? E quando você usa o conectivo, aí já não é mais metáfora, já passa a ser comparação. Por exemplo, se eu disser Ana é como uma flor, já não é mais metonímia, e sim uma comparação, somente pelo uso aí do conectivo. Então, metáfora, comparação implícita, tá? Exemplo aqui, ó, ele é um leão nos estudos. E aí, nesse caso, quais são as características de um leão em relação aí aos estudos, né? No caso do sentido figurado. Quer dizer que ele o que é um leão? É determinado, ele é selvagem, ele é agressivo, ele vai com garra, com vontade. E é feita então a comparação aí das qualidades do leão, né, entre aspas, com as características que alguém que estuda tem que ter. Perífrase consiste em substituir o nome próprio por uma característica conhecida. Exemplo, esse final de semana eu visitei a Terra da Garoa. Terra da Garoa, São Paulo. Se você utilizar a substituição aí no caso, né, de um nome próprio de pessoa, o nome já é paronomásia. Mas só responda paronomásia se tiver nas alternativas perífrase, você pode responder. Mas se tiver paronomásia, é mais correto, tá? Paronomásia é para nome próprio de pessoa. E perífrase para nome próprio de cidade e tudo mais. Por exemplo, um exemplo de paronomásia. Peraí. Castro Alves, o poeta dos negros, né? Ou, se eu dissesse assim, Pelé, o rei do futebol, eu estaria fazendo uma paronomásia, tá? Vamos lá então, continuando aqui. Vou pausar um pouquinho que vai passar uma ambulância. Continuando aqui com figuras de linguagem. Sinestesia consiste em misturar sensações para dar ênfase. Por exemplo, aqueles olhos frios. Mistura de sentidos do nosso corpo, né? Misturar olfato com paladar, quando você diz, por exemplo, cheiro gostoso. Quando você fala que uma pessoa é gostosa ou é uma delícia, você não comeu a pessoa para saber, né? Isso é sinestesia. Elipse consiste em deixar subentendido algum termo da oração. Por exemplo, gosto de matemática, mas ela não gosta. Então, ali a gente tem a omissão do termo matemática na segunda frase, tá? Cuidado que existe também zeugma. Zeugma é quando o termo substitui uma coisa que já foi dita, tá? Já foi expresso no texto. Ali, nesse caso, por exemplo, essa elipse é um tipo de zeugma. Porque, por exemplo, eu gosto de matemática, mas ela não gosta. Ela não gosta de matemática que já havia aparecido, tá? É um tipo de zeugma. Então, na prova, se é um nome ou outro, você já sabe que zeugma já foi expresso e elipse não. Silepse. Também não confunda elipse com silepse, tá? Outra coisa importante de falar da elipse é que a omissão desse termo pode acontecer também por uma vírgula, ok? Silepse é a concordância com a ideia que se quer transmitir e não com o que está escrito. Exemplo, Vossa Excelência está convidado. Quando a pessoa, o destinatário da mensagem é um homem. Então a concordância aí está feita com a pessoa e não com o termo escrito. Catacrese consiste em tomar emprestada palavra de outro contexto. Ele quebrou a orelha da xícara.
Isso aí surgiu, né, foi convencionado com o tempo, e existem várias outras, por exemplo, maçã do rosto, dente de alho. É uma forma não, a pessoa não encontrou naquele momento uma palavra mais adequada e fez essa comparação, né, de dente de alho com o dente da pessoa, a formação, a disposição do alho ali na cabeça, né? A outra coisa também é a cabeça de alho, a cabeça do alho. O alho não tem cabeça. E assim várias outras coisas, né? Batata da perna em lugar de panturrilha, pé da mesa, e por aí vai. Olha só o exemplo. Ele quebrou a orelha da xícara, a receita pede 3 dentes de alho. Prosopopeia ou personificação é atribuir características humanas a seres que não as possuem. As fábulas têm muito isso, né, de personificação. Quando fala que, por exemplo, o gato falou com o cachorro. O gato não fala, isso é uma característica humana, então a gente tem aqui uma personificação ou prosopopeia. Consiste em atribuir atitudes humanas para seres não humanos. Exemplo, o dia acordou triste. O dia não acorda, né? Outras aqui, para a gente encerrar essa parte de figuras de linguagem. Hipérbato consiste em inverter os termos da oração. No hipérbato, você vai perceber que o termo fica meio solto, ele fica fora da sua ordem canônica, né? Como se fala. A ordem canônica dos termos da oração é sujeito, verbo e complementos. Quando eu desloco um desses termos, a gente tem aí o hipérbato, tá? Não se esqueça disso. Existem outras figuras de linguagem tão estranhas, mas que não caem para concurso, então eu nem vou falar para não confundir a sua cabeça. Então, o hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Lembre-se sempre, SVC, sujeito, verbo e complementos. Deslocou um deles, qual a figura de linguagem? Hipérbato. Exemplo ali, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Então ali houve a inversão do sujeito. Polissíndeto e assíndeto. O próprio nome já ajuda bastante, né? A gente já sabe que síndeto são as conjunções, são os conectivos. E quando a gente tem um polissíndeto, né, uma figura de linguagem chamada polissíndeto, significa que há repetição dessas conjunções, desses elementos de ligação. E quando tem o assíndeto, significa que não tem esses elementos. Vamos entender melhor aqui. Consiste em repetir conjunções coordenativas. Uso repetido de conectivos. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. Nem chegou, nem partiu, nem sorriu, nem amou, nem chorou também. Então, geralmente, no polissíndeto, repete o e, repete o ou e repete o nem. O assíndeto já é o contrário, né? Consiste na ausência das conjunções coordenativas. Exemplo, é o contrário aí do polissíndeto, como eu falei. Não chegou, não partiu, não sorriu, não amou. Você observa que a vírgula está substituindo aí o conectivo. Então, assíndeto é a falta de conectivo e polissíndeto é o exagero, né? É a repetição dos conectivos. Em textos literários, se o autor quiser dar um tom de emoção, de repetição, assim, para ficar uma coisa assim mais pausada, ele usa muito aí essas duas figuras de linguagem. Anáfora consiste em repetir palavras em geral, inclusive conjunções. Exemplo: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Então, polissíndeto é quando repete as conjunções e, ou e nem, na maioria dos casos. E a anáfora é a repetição de outras palavras, tá? Aqui no caso, o que? Continuar aqui. Antítese. Antítese consiste em aproximar ideias opostas. Ontem estava triste, hoje estou feliz. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, até deixei aqui ao lado essa explicação aqui. Paradoxo, quando é contraditório, né? Atribuir os contrários ao mesmo ser e ao mesmo tempo.
Existe uma outra forma também de a gente, né, de a banca pegar às vezes nas questões, pegar você nas questões e colocar ali coisas bem parecidas em relação a essas duas figuras de linguagem. Antítese é quando você tem de verdade antônimos. Por exemplo, aqui, ó, onde estava triste e feliz, são coisas realmente contrárias. Então, quando eu tenho palavras realmente contrárias, subir, descer, chorar, sorrir, amar, odiar, eu tenho, nesse caso, eu tenho a antítese. Já o paradoxo, ele se confunde muito porque, além de ele acontecer desse caso aí, igual Pedro é alegre e feliz, fazendo comparação de duas características contrárias do mesmo ser, tem outra coisa também que cai em prova, que é quando se diz assim, em vez de ir ao cinema, foi à praia. Há aí ideias diferentes, porém não contrárias gramaticalmente falando. Porque praia e cinema não são coisas contrárias, são coisas diferentes. Então, paradoxo é quando há a ideia de coisas diferentes, tá? Há uma coisa que parece contrário, mas não é contrário, é somente diferente, igual praia e cinema. E quando faz uma comparação do mesmo ser em características, mesmo que elas tenham palavras opostas, ok? Então, antítese tem que ter claramente palavras opostas e paradoxo, apenas ideias diferentes ou palavras opostas se referindo ao mesmo sujeito. Ironia consiste em deixar perceber um pensamento diferente do que foi expresso. Exemplo, tão educado ele, né? Grita com todo mundo. O que a pessoa quis dizer com isso? Onomatopeia. Ou então quando você fala assim, ó, você tem aí um colega de trabalho, né, que você gostaria de ver em Nárnia, vamos dizer assim. A gente não fala que quer ver pessoal em uma situação ruim, então a gente fala que queria ver em Nárnia, ou no Japão, e você aqui. Aí você diz assim, nossa, fulano é uma bênção de Deus. Quando na verdade você quer dizer que ele é né? Isso é uma ironia. Essa aqui é fácil, todo mundo sabe o que é. Só cuidado para não confundir com eufemismo, tá? Onomatopeia consiste em formar palavra que imita sons. Por exemplo, ali tem um bem claro, relógio fazer tic-tac. Ou quando você está contando uma coisa, a gente via muito isso em revistas em quadrinhos, né? Quando em revista de quadrinho tinha lá um carro que estava acelerando, aí colocava assim, vrum. Aí quando o Batman dava um tapa no Robin, era o pá. Então isso é onomatopeia, é a reprodução de sons na grafia. Pleonasmo. Pleonasmo consiste em repetir o sentido nos termos da frase. Ela teve hemorragia de sangue. Fulano subiu para cima. Ou então você fala assim, entra para dentro. Esses são chamados de pleonasmos viciosos, tá? O pleonasmo vicioso, ele deve ser evitado. Venha, por exemplo, você está no andar de cima e fala assim, sobe aqui em cima. Mas tem outros que são mais sutis, que as pessoas nem percebem. Quer ver? Quando fala assim, novo lançamento. Se é lançamento, é novo. Panorama geral. Se é panorama, só pode ser geral. Tem um outro também que é clássico, que a gente nem percebe que está incorrendo aí num pleonasmo vicioso. Encarar de frente. Se vai encarar, só pode ser de frente. Eu nunca vi ninguém encarar com a parte de trás, né? Então, são pleonasmos que a gente no dia a dia utiliza, são sutis e a gente nem percebe. Então, um novo lançamento é um pleonasmo. Panorama geral, também. Né? Acabamento final. Se é acabamento, só pode ser final. E vários outros. Então, existem também os pleonasmos estilísticos, né, que o autor se vale para dar dar ênfase, né, naquilo que ele está falando, sem ser uma coisa assim tão absurda quanto o pleonasmo vicioso. Por exemplo, quando essa frase aqui, ó, viveu uma vida abundante. Poderia dizer viveu abundantemente, mas o autor quis tornar aquilo mais estiloso, aí coloca viveu uma vida abundante, tá? Então, cuidado só com os viciosos. Bom, agora nós vamos resolver questões da prova para a gente ver como a banca cobra esse tipo de assunto.